Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria pedir para que vocês não reparem, né, que agora, na verdade, é 1h30 e vou explicar melhor o que que eu estou fazendo aqui, tá? Pra quem não me conhece, primeiramente, antes de falar, eu queria pedir a Deus para que me ilumine, para que eu consiga edificar as pessoas que estão me ouvindo através desse vídeo ao vivo, e para quem assistir depois também, para que eu consiga ajudá-las de alguma forma, pois estou aqui para atender o seu chamado, o seu pedido, tá? É isso. Obrigado, Senhor. Me, me oriente para que eu seja portador das palavras e que eu edifique as pessoas. Amém. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, sou Bruno Vieira, sou pai do Heitor, marido da Vivian, e desde jovem, pequeno, eu sempre frequentei a Igreja Católica, por influência cultural, né, de meu pai, minha mãe e todos os e os pais deles, e assim sucessivamente. E sempre fui à igreja, sempre fui. E mesmo tendo algumas dúvidas sobre alguns pontos que me deixava curioso em referente a algumas coisas que eu achava que poderia, que deveria ser um pouco diferente, mas eu frequentava sempre. E independente disso, eu estava lá presente. E desde muito jovem, por volta de 15, 15 anos, né, por aí, eu ia para a igreja e sentia uma coisa dentro de mim diferente, que pedia, que eu verbalizava sempre que eu estava na igreja, Senhor, faça de mim instrumento de, de sua palavra. Sempre sentia esse, como eu posso dizer, esse chamado dentro de mim. Então, eu sentia aquilo, falava, mas não tomava ação nenhuma, não tinha qualquer ação sobre aquilo, né? Simplesmente eu verbalizava isso que eu sentia dentro, mas eu não tomava qualquer ação. Tá, eu vou chegar onde eu vim aqui, o que eu vim fazer aqui. Então, eh, aproximadamente 2 anos atrás, eu decidi mudar de vida. Eu acho que todo mundo nasceu para ser próspero, nasceu para ser rico. Eu tinha isso muito forte dentro da minha cabeça, mas, eu não tinha base dentro das crenças que eu tinha e dentro do meio que eu vivia, para afirmar isso, mas eu sentia isso dentro de mim. Eu tinha esse sentimento dentro de mim. Então, eu entrei, me mergulhei dentro de um processo de estudo e aprendizado, de autoconhecimento e de conhecimento do sistema, do universo que que não me rodeia, nos rodeia, na verdade. E foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. E cada vez mais que eu aprofundava no estudo, que eu entendia, eu sentia que um dos pilares, e é isso que eu estou fazendo aqui, é o transbordar, é o compartilhar. Então, assim, a gente precisa compartilhar a informação. E aí eu comecei a recordar lá do tempo que eu ia na igreja com frequência e tinha esse chamado dentro de mim que dizia: Senhor, me faça instrumento da Sua palavra, me usa de alguma forma para transformar as pessoas, para ajudar as pessoas. E eu comecei a juntar as coisas, entendeu? O conhecimento que eu estava adquirindo, com essa vontade que eu tinha interna de toda vez que eu ia na igreja, que eu sentia perto de Deus, de ter essa vontade de ajudar as pessoas. E eu senti que eu precisava começar a passar um pouco desse conhecimento para as pessoas. Então, eu sabia que o caminho era eu vir aqui, pôr a cara e falar, mas eu sempre tive muita vergonha, sempre tive muito medo, e aí eu acho que é um pouco de orgulho, né? Porque quando a gente tem vergonha, é orgulho, porque a gente não quer compartilhar de alguma forma através da vergonha, é o orgulho que a gente tem de ser criticado, a vergonha que a gente tem de ser criticado. Então, eu vim adiando isso há muito tempo. E aí eu comecei a fazer isso de uma forma paliativa. Qual é a forma paliativa? Eu comecei eu comecei a, nas minhas redes sociais,
a postar algumas frases, alguma coisa que eu estava estudando recentemente eu colocava, postava nas redes sociais. Gente, deixa eu só verificar se tá saindo o som aqui do que eu tô falando, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, eu nem sei, às vezes eu tô até falando aqui e não tá funcionando, deixa eu só verificar porque aí não vai fazer sentido, né. Vamos só um minutinho, tá, vai dar certo. Aqui eu tô ao vivo. Alô, tô me ouvindo? Ah, legal, tá saindo. Beleza. Então vamos lá. Ah, legal, tá saindo. Tá, então vamos lá, continuando. E aí, eu comecei a fazer essas postagens nas redes sociais com frases, com alguns entendimentos do que eu estava fazendo eh, mas eu sabia que o que eu precisava era vir pôr a cara, né, pra falar, pra mostrar, pra eu me expressar e mostrar a minha evolução de aprendizado dia a dia. Não é que eu sou alguém que já tem um monte de resultados, né, eu tenho alguns resultados, óbvio, mas é mostrar o aprendizado, a evolução e ajudar pessoas a ter esse crescimento, essa evolução junto, né. Esse realmente é o objetivo de compartilhar junto, todo mundo junto essa história. E aí, eu venho nessa luta diária de, saber o que eu preciso fazer e não fazer, e saber que aquilo era um orgulho, né. Eu sabia que eu precisava quebrar essa barreira e ser, mais humilde, né, mas eu tinha essa crença dessa vaidade, vamos dizer assim, da timidez, do medo de ser julgado, e não fazia. Eh, Aí, Deus me dando vários sinais, e cada dia que eu estudava alguma coisa e aí outra coisa que eu quero deixar claro aqui, gente, pra que ninguém me entenda mal, tá, eu não vou falar, sobre religião, eu não vou falar, sobre religiosidade, tá, não é esse o objetivo, eu não quero desagradar ninguém. Se alguém, se sentir ofendido por alguma coisa, eu quero pedir já desculpa antecipado, mas a ideia é falar o que toca no meu coração e eu quero falar de N assuntos, tá, eu não quero falar só sobre Bíblia, Deus, que é o chamado principal que eu tenho, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero falar sobre todo o aprendizado, porque eu estudo diariamente, constantemente, sobre N assuntos, tá. Então, eu venho sentindo esse chamado e tendo essa, como eu posso dizer, tendo essa necessidade de falar há muito tempo. E ontem, a hora que, eu fui colocar meu filho para dormir, ele, por estar acompanhando esse nosso ritmo de aprendizado meu e da minha esposa, ele sempre na hora de dormir, ele dá dicas sobre alguma coisa, né. E como eu estou estudando muito sobre prosperidade, sobre riqueza e outros assuntos, ontem ele me falou, a hora que foi dormir: "Pai, eu quero te dar 3 dicas. A primeira é que você precisa", e eu não tinha falado nada sobre esse assunto especificamente. Eu falei: "Pai, você precisa, para que você ajude mais pessoas, você precisa fazer muitos vídeos". Eu falei: "Ué, muitos vídeos? Como assim?". Fiquei pensando, né, ele na analogia dele ali antes de dormir, meu filho tem 4 anos, tá, ele vai fazer 5 anos. E aí depois ele falou: "Pai, a segunda dica, e com isso você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ajudar muitas pessoas". Eu falei: "Ué, entendi". O dinheiro não é o objetivo, tá, gente. O objetivo é ajudar as pessoas mesmo, mas eu sei que o dinheiro é consequência de um resultado. Quando a gente ajuda as pessoas, o dinheiro é consequência, mas acontece, tá. Isso é uma das coisas que eu aprendi durante meus dias de estudos aí, vários estudos que eu estou fazendo. E a terceira coisa, pai, é que pra você ajudar as pessoas e ter esse resultado, você precisa, ver muitos vídeos e assistir muitas coisas, estudar muitas coisas para você ter informação, para você ajudar as pessoas. Então ele me falou isso antes de dormir, e isso ficou na minha cabeça, porque todo dia eu tenho uma sequência de estudar coisas novas, de aprender coisas novas, eh, e geralmente minha rotina começa, por volta das 4h50, 4h40 que eu acordo, participo de algumas lives que tem pela manhã, depois eu vou ler alguns livros, vou estudar a Bíblia, vou estudar alguns assuntos, depois eu faço algumas postagens nas redes sociais, e aí iniciei meu trabalho, né, porque eu sou empreendedor,
eu estou empreendedor, na verdade, e tem alguns negócios, que aí a gente vai se falando durante a os próximos vídeos. E no final do dia eu faço outros estudos, estudo outros mais um pouco de outras coisas antes de dormir, enfim, depois eu, tenho um momento com a família e coloco meu filho para dormir. E aí ele me falou isso, ficou aquilo na minha cabeça, e eu fui dormir, coloquei ele para dormir ali na cama, naquele momento a gente fez nossa oração, falamos com Deus. Eu tinha aprendido algumas coisas sobre anjos que eu quero falar aqui com vocês antes, e a gente colocou em prática ali antes de dormir, e eu fui dormir. E aí quando foi exatamente 1h30 da manhã, que é agora que eu tô falando com vocês, ele me chamou: "Pai, eh, eu posso deitar aí com vocês, na cama de vocês?" Eu falei: "Não filho, eu tô indo aí." Aí fui lá e coloquei ele pra dormir, e veio muito forte na minha cabeça: "Vá agora lá e entre ao vivo e fale com as pessoas o que você precisa falar. Vai lá e fale. Não importa se vai ter alguém assistindo ou não, mas eu preciso que você vá lá e fale. Atenda o meu chamado, tem que ser agora." Eu falei: "Não", eu hesitei, falei: "Não, não tem que ser agora, eu vou deitar na cama, a hora que eu acordar às 4 e pouco da manhã, eu vou fazer de novo." E aí eu fui deitar na cama, ele falou: "Se você deixar pra fazer, esse horário que você é o horário que você acorda, você não vai fazer, e eu preciso que você faça agora, porque você vai fazer agora, e vai sair." Falei: "Senhor, é possível?" Eu falei: "Tá bom." Levantei e vim aqui pra falar pra vocês, falar com vocês. Então, eu quero a partir de agora me comprometer a todos os dias, eu não sei o horário ainda, esse não vai ser, provavelmente não vai ser esse horário 1h30 da manhã, que eu vou entrar para falar com vocês, ao vivo ou através de um vídeo, mas eu quero me comprometer com vocês que todos os dias eu vou estar aqui no meu canal, eu vou criar um canal para isso, eu não sei ainda, porque tô aqui para atender o chamado que eu recebi. Eu vou estar com vocês compartilhando alguma das coisas que eu estou estudando no dia. Geralmente eu vou compartilhar o que eu aprendi no dia anterior, né, pela manhã, dentro da minha rotina, compartilhando com vocês o que eu aprendi no dia anterior, para que a gente tenha uma linha de evolução, todo mundo evolua junto, tá? Esse é o objetivo. Então quero deixar claro aqui qual que é o objetivo, dessa sequência de vídeo que eu estou começando agora, tá? Esse é o primeiro, mas vai ser o primeiro de muitos que vão iniciar. Bom, enfim, expliquei o porquê eu tô aqui, expliquei a como eu cheguei até aqui, agora eu quero explicar para vocês o conteúdo que eu aprendi ontem. E aí eu quero que todo mundo que assistir esse vídeo, ou estiver assistindo online, ou estiver assistindo depois, tire esse viés de religião, porque realmente eu tinha esse viés também, e tenha um viés de canal, de coração aberto, conectado com a sabedoria que vem do alto, né, que é Deus, que é o que emana pra gente toda a sabedoria e todo o entendimento, tá? E eu fui mudando muito durante esse tempo de aprendizado, e a conclusão que eu cheguei é que se tem uma coisa que a gente tem que pedir e precisa pedir para Deus, é para que ele nos dê sabedoria e entendimento. Porque o resto a gente consegue resolver com esses 2 itens, basicamente, tá, gente? Eu não tô generalizando, basicamente, tá? Então, é o que eu venho pedindo para Deus constantemente, sabedoria e entendimento, pra gente conseguir, para eu conseguir absorver o conteúdo, as informações, adquirir essa sabedoria. E a sabedoria não é simplesmente você ter conteúdo, você ter informação. A sabedoria é você ter o conteúdo, você ter a informação e fazer isso ação. Então, assim, eu estou muito aqui nervoso por estar começando esse trabalho aqui, mas eu estou muito feliz, porque isso aqui para mim é sabedoria, que é pegar toda a informação, tudo que eu tenho e transformando em ação, que é passando esse conhecimento para frente, tá? Então, quero que vocês me desculpem qualquer coisa, é a primeira vez que eu estou fazendo, primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de coisa, mas vai ser diário, tá? Então ontem, eu acompanhando uma live do Richter, eu não tenho a fonte, o nome exatamente correto, ou o arroba para passar, porque não estava planejado aqui, mas eu vou começar a me preparar com esse tipo de informação de uma mais concisa para passar exatamente, enfim, mas ele tem muito tempo de experiência, é uma pessoa de Deus, ele tem mais de 50 anos de experiência com o extraordinário, com
o mundo sobrenatural, vamos dizer, que na verdade o mundo sobrenatural nada mais é que você acompanhar e visualizar o mundo que Deus nos deixou na Terra, porque está escrito na Bíblia, os que são os anjos. Então, assim, para você que acha que anjo não existe, eu não tinha opinião formada até então sobre isso, tá? Mas depois da live eu comecei a avaliar, pensar, e eu acho que faz todo sentido até pelos embasamentos bíblicos, né? Então, assim, o caminho, a base sempre vai ser a Bíblia. E aí fiz uma análise após a live, uma meditação, e concordo com aquela explanação que é a Bíblia tem algumas passagens que fala de anjo, várias passagens que fala de anjo, então anjo existe. Deus fez milhares e milhares de anjos. Alguns deles ele fez para a utilização própria, vamos dizer assim. Eu vou falar de uma forma mais corriqueira, de uma forma menos difícil e mais fácil de entendimento. E alguns anjos ele fez para a gente, para o ser humano. E ele deixou claro em algumas passagens da Bíblia que os anjos são nossos subordinados na Terra, tá? Tem até alguma passagem na Bíblia que algumas pessoas de algumas religiões utilizam para dizer o contrário disso, que e Deus fez, eu não sei exatamente qual é o versículo e qual é o livro, tá? Porque, como eu disse, eu não estava preparado para isso aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Deus fala que os anjos foram feitos, os homens foram feitos menores que os anjos, tá? Mas existe algumas versões disso. Parte de versão diz que isso está se referindo à estatura, né? E outra parte diz que a tradução literal de quando a Bíblia foi escrita lá na língua original, durante as traduções, essa palavra anjo não era referente a anjos, era um outro termo, Elequiel, enfim, eu preciso também entender qual era um outro termo ali, que estava se referindo a Deus, que os homens são menores que Deus, na verdade, mas na tradução se traduziu para anjo, tá? Então, existem essas duas vertentes que podem corroborar por esse tipo de avaliação, mas enfim, o que eu achei que faz sentido, eu quero trazer para vocês é que os anjos estão na Terra e cada um tem N anjos, e é possível a gente ter experiência com anjos, tá? E por que a gente não tem? Experiência não só de vivência, de sentir, como de visualizar e conversar e interagir com eles. E o que a gente precisa para isso? O anjo está aqui na Terra para nos servir, tá? Está aqui para nos servir. Só que o anjo, quando a gente não ordena para que ele faça nada pela gente, ele fica lá no canto dele, sem qualquer tipo de interação ou de trabalho. É como se ele fosse um servo, um criado, e servo e criado, se você não delegar, não pedir o que ele precisa fazer, o que ele tem que ser feito, ele não vai fazer, tá? Ele não vai fazer. Porque ele simplesmente não vai ir lá e, deixa eu ver o que eu preciso fazer. Não vai. Então você precisa delegar o que ele tem que ser feito, né? Ordenar mesmo. Tá? E a partir do momento que você começa a ter esse tipo de atitude, de ordenar os anjos o que eles precisam fazer, e no caso da live ele deu N exemplos, tá? N exemplos que ele presenciou, que ele viveu com isso, a coisa começa a acontecer e você começa a ter contatos e interações com anjos, tá? E uma coisa que acho que ficou muito forte é que uma primeira conversa que ele disse ter tido quando veio isso na cabeça dele, esse entendimento das passagens falando sobre anjo na Bíblia, é uma conversa que ele teve com Deus. E eu acho que faz todo sentido porque ele falou, eu senti verdade, e algo em mim também me garantiu, e acredito que esse algo em mim seja Deus dizendo que aquilo era verdade. E a gente pode chamar isso de feeling, de sentimento, de instinto, né? Mas na verdade é Deus falando com a gente. Só que assim, para você sentir isso, você precisa estar conectado, né, canalizado nessa energia de Deus, né, que vem do terceiro céu. E depois a gente vai entrar nesses outros assuntos, tá? Mas eu quero falar sobre esse específico de anjo. E, enfim, a experiência dele é que Deus falou para ele utilizar os anjos
para pedir para os anjos o que precisa. E ele, de alguma forma, ele sentiu que ele não queria. Ele ouviu Deus falando aqui, ele falou: Deus, não faz sentido. Por que eu vou usar intermediários para falar com o Senhor? Eu quero falar direto com o Senhor. E aí Deus disse que falou para ele: você está sendo muito arrogante. Eu fiz os anjos para servirem vocês. Eles estão aí para isso. Então, assim, use isso. Faça faça com isso o melhor que você pode fazer. Eu acredito realmente que os anjos estão para nos servir, porque em algumas passagens bíblicas, Deus disse que vão à terra, as pessoas estão na terra para governar tudo que existe sobre a terra, sobre a água, sobre o mar. Então, assim, nós estamos aqui na terra para governar tudo que está aqui, tá? E é daí que vem a questão que eu sentia antes, que a prosperidade é algo natural, tá? A prosperidade e tudo que é de bom, abundância, que também se diz na Bíblia, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso é natural. É o caminho das águas, que é o caminho do rio para o mar. Isso daí é totalmente natural. E a partir do momento que a gente começa a ter um tipo de atitude, um tipo de vida antinatural, a gente vai contra esse princípio de Deus, que é que é ser abundante, ser próspero, né? Ter plenitude no viver, em todos os aspectos, não só financeiro, mas em todos os aspectos, tá? Então, a abundância, a prosperidade, a paz e todos os sentimentos positivos, sentidos de plenos de vida, todos, é natural, flui dentro da gente. Quando Deus fez a gente, aquela semente incorruptível, ele já fez no nosso DNA, esse DNA, não é bem DNA, mas ele já colocou dentro da gente esse fluxo natural de prosperidade e tudo mais. A gente só precisa seguir, ser natural. Quando a gente começa a ser antinatural, por exemplo, o que eu estava fazendo aqui antes, eu sabia, eu tinha esse chamado para fazer há um tempo, sabia que eu precisava estar aqui falando e estava me segurando, não queria, era timidez, era medo de julgamento, orgulho, enfim, uma série de coisas que eu não fazia. E o que que é isso? É ser antinatural. O natural, eu tenho chamado, eu tenho que estar aqui, vir aqui fazer. Esse é o natural, entendeu? Atender o chamado e vir aqui fazer. E geralmente o nosso propósito, ou um dos nossos, porque a gente tem vários propósitos durante a vida, é outro assunto que a gente pode falar em outro momento, um dos nossos propósitos daquele momento, geralmente está ligado com o nosso maior bloqueio, tá? Então se o meu bloqueio era uma timidez de vir falar, de me expor, geralmente o meu propósito naquele momento era ter que falar e falar com pessoas, e interagir, enfim, esse tipo de situação. Então eu tô aqui me expondo, tô aqui falando, porque eu acho que é isso que eu preciso fazer. Já acho isso há algum tempo e estou lutando contra, mas agora estou tentando ser o natural. Porque eu sei que a partir do momento que a gente for natural, eu sei que é isso, porque é o que eu venho estudando há algum tempo, o natural é ser próspero, o natural é ser abundante, o natural a gente precisa entender também uma diferença, tá, entre o normal e o comum, tá? É, por exemplo, quando a gente está falando de uma situação de família, por exemplo, alguém comenta, né, esse tipo de coisa também não é legal. Alguém comenta, olha, fulano tá traindo a ciclana. Aí a pessoa fala, isso é normal. Você entendeu? Tudo bem, gente. Aí a gente precisa separar. É normal? Pode até ser normal para o relacionamento deles ou para a maioria das pessoas, mas não é comum, porque o comum é ser natural, entendeu? O comum é ser natural. Você entendeu? É diferente uma coisa da outra. E a gente não pode confundir as coisas, porque a gente precisa levar a vida de uma forma natural. Porque se a gente segue de uma forma natural, Deus fez a natureza e os rios para que eles caminhem para o mar. Então, assim, o rio é o caminho natural da coisa. Ele vai seguir e vai se tornar abundante ao chegar no mar. Ele vai abrir as águas e vai cada vez juntando mais afluentes. E chega no final lá no mar, ele se solta no mar e ele acaba sendo abundante, porque ele junta com as águas todas e torna um só. Entendeu? Então, assim, a abundância, a prosperidade é natural.
a gente precisa seguir o fluxo da naturalidade, tá? Então, assim, o que eu queria dizer hoje é dizer o para que eu estou aqui, para que eu vim e falar um pouco sobre esse tema dos anjos. Espero que eu possa ajudar algumas pessoas, né, esse é o objetivo, né? Não me julguem achando que eu estou aqui para falar de religião, não é esse o objetivo, é falar um pouco sobre o chamado, o que eu precisava falar, e contem comigo todos os dias, eu vou definir agora horário e tudo mais, mas contem comigo todos os dias, me comprometo com vocês publicamente em estar aqui no meu canal, ou outro canal que eu vou fazer específico, também não sei ainda, falando sobre algo que eu aprendi durante o dia, tá? Obrigado, e um ótimo dia a todos, espero que de coração que tenha ajudado alguém.